A grande maioria dos pesquisadores parece ter batido o martelo em relação à origem da palavra trabalho. Ela viria de tripalium ou trepalium, que era, a princípio, um instrumento utilizado na lavoura. Em fins do século VI, este passou a ser também o nome de um instrumento romano de tortura. Por extensão, significa aquilo que fatiga ou provoca dor. O trabalho é da idade do homem e é uma atividade pela qual o homem transforma o universo. Para se entender o trabalho na sociedade greco-romana, é necessário que se tenha em mente que seus membros não pensavam essa questão da mesma forma que pensamos hoje. Tampouco se trabalhava da mesma forma, ou melhor, não se organizava o trabalho como hoje os fazemos. Os gregos utilizavam vários termos para designar o que hoje chamamos de trabalho. Além disso, a organização da sociedade greco-romana era também diversa da nossa e, portanto, a divisão do trabalho e as relações sociais de produção também eram. Os gregos faziam uma distinção clara entre o trabalho braçal, de quem labuta na terra, o trabalho manual do artesão e aquela atividade do cidadão, que discute e procura, através do debate, resolver os problemas da sociedade. A sociedade feudal tinha a terra, feudos, como principal meio de produção, pois ela determinava o lugar de cada indivíduo na sociedade. Predominava também uma grande influência da igreja. O trabalho intelectual ainda era o mais valorizado. E também havia o fato de que a igreja pregava uma concepção de que o trabalho era indigno, era uma maldição. Por isso, ele era realizado pelos servos. Sociedades tribais. As sociedades tribais possuíam uma organização do trabalho baseada na divisão por sexo, em que os homens e mulheres executavam atividades diferentes. As crianças aprendem imitando os gestos dos adultos nas atividades diárias e nas cerimônias dos rituais. O Elber via o trabalho de um ponto de vista histórico. Para o Elber, cada sociedade se forma e opera a partir das condições históricas específicas e, na sociedade capitalista, o trabalho acabou por se tornar uma atividade fundamental. Ele defende que o desenvolvimento do capitalismo só foi possível por conta do encontro entre a sede de lucro e uma ética religiosa, cujo fundamento é uma vida regrada, de autocontrole, que tem na poupança uma característica central. Assim se forma o espírito do capitalismo, e nele o trabalho árduo e disciplinado aparece como virtude, como caminho para o sucesso profissional e para a salvação espiritual. O Elber nos mostra que a sociedade capitalista se desenvolve a partir de uma lógica racional, na qual a vida material ganha grande importância e a dignidade do homem passa a estar diretamente relacionada ao seu trabalho e à escolha de uma vida próxima a Deus. O trabalho é definido por Karl Marx como a atividade sobre a qual o ser humano emprega sua força para produzir os meios para o seu sustento. Para Marx, existe uma diferença histórica entre as relações de produção capitalista e as relações de produção pré-capitalista. A forma de produção capitalista caracteriza-se pela impessoalidade do trabalhador com o que produz, isto é, ele não possui nenhum envolvimento pessoal com o que está produzindo, pois não encabeça todo o processo de produção. Nas relações de produção pré-capitalista, o produto do trabalho estava intimamente associado com o trabalhador, que era o mentor de toda a cadeia produtiva. Essa diferença, segundo Marx, é a que rege as relações de trabalho dentro de uma sociedade capitalista, na qual o trabalhador que não dispõe dos meios de produção para produzir o que necessita para sobreviver passa a vender a única mercadoria que tem, sua força de trabalho. Para Durkheim, os princípios da divisão do trabalho são mais morais do que econômicos. São os fatores que unem os indivíduos numa sociedade, pois geram um sentimento de solidariedade entre aqueles que realizam as mesmas funções. Outro fator importante é que Durkheim analisava a sociedade como uma metáfora do corpo humano.
Nessa ideia, a divisão social do trabalho seria responsável por manter a harmonia desse sistema de órgãos que compõem o organismo. Além disso, Durkheim afirmou que quanto maior e mais complexa for uma sociedade, maior será a divisão social do trabalho presente na mesma. Para ele, é o crescimento populacional o responsável pela divisão do trabalho. O Fordismo é um modo de produção em massa baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford. Foi fundamental para a racionalização do processo produtivo, na fabricação de baixo custo e na acumulação de capital. O Fordismo recebeu este nome em homenagem ao seu criador, Henry Ford. Este instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis no ano de 1914. Este se tornaria um modelo de gestão da segunda revolução industrial e perduraria até meados da década de 80. Esse sistema de produção em massa, denominado linha de produção, constituía-se em linhas de montagem semiautomáticas possibilitadas pelos pesados investimentos para o desenvolvimento de maquinário e instalações industriais. O Taylorismo é um sistema de gestão do trabalho, baseado em diversas técnicas para o aproveitamento ótimo da mão de obra contratada. Foi desenvolvido no início do século XIX, a partir de estudos sobre os movimentos do homem e da máquina nos processos produtivos fabris. O Taylorismo enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Portanto, é o sistema de racionalização do trabalho concebido em moldes científicos. Desta maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Assim, com a análise dos processos produtivos, foi possível aperfeiçoar a capacidade de trabalho do operariado. O foco era economizar o máximo em termos de esforço produtivo. Como o nosso curso é um curso integrado, a gente vai mostrar como se pode usar o tema da exploração trabalhista na sociedade moderna em uma redação nota 1000. Agora eu vou ler a redação. Entre as manifestações sociais ocorridas ao longo da história, os movimentos trabalhistas se configuram como alguns dos mais importantes. No Brasil, por exemplo, a consolidação das leis trabalhistas, promulgada no governo de Getúlio Vargas, é um marco na luta operária pela conquista dos direitos. Entretanto, na atualidade, ainda é possível identificar na sociedade relações laborais problemáticas e a exploração de trabalhadores. Esse impasse é causado pela consolidação cada vez maior de ideologias neoliberais nos países e pelo desemprego. A princípio, é importante perceber que a tendência contemporânea de os países adotarem políticas econômicas mais liberais implica o aumento da exploração trabalhista. Isso porque é uma das marcas do neoliberalismo, o qual teve como alguns de seus defensores a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher e o presidente americano Ronald Reagan. É justamente a flexibilização das relações laborais por meio da redução de regulamentações e burocracias no mercado. Dessa forma, o emprego fica à mercê das imposições de seu patrão, tornando-se vulnerável à exploração e passível de ser submetido a péssimas condições de trabalho. Além disso, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego no Brasil chegou a atingir 13% da população em 2017. Nesse prisma, pode-se afirmar que o desemprego fomenta a exploração laboral da sociedade moderna. Isso se manifesta à medida que o cidadão sem emprego, pela necessidade de conseguir renda, acaba por abraçar qualquer oportunidade de trabalho, mesmo que isso signifique abrir mão de alguns de seus direitos. Esse é o caso, por exemplo, de grande parte dos Ubers e entregadores de aplicativos de alimentação, os quais viram nessas atividades uma alternativa para o desemprego e se submetem a grandes jornadas de trabalho sem direito a férias para obter o seu sustento. Logo, é preciso adotar medidas para atenuar esse impasse.
Para isso, o Ministério da Justiça deve combater a exploração trabalhista por meio da criação de novas leis que regulamente as dinâmicas do mercado atual com o intuito de assegurar os direitos do cidadão e do trabalhador. Ademais, o Estado precisa enfrentar o desemprego por intermédio do incentivo à iniciativa privada, com incentivos fiscais, a fim de amenizar esse problema social e garantir as oportunidades de trabalho mais digno às pessoas.